Primeiramente, gostaria de cumprimentar a banca e agradecer pela presença de todos. Meu nome é Elissa Loio e meu orientador é o Robert Montarizou. Meu trabalho é sobre análise de estabilidade e controle de uma aeronave radiocontrolada em um regime subsônico. Os objetivos gerais é desenvolver uma aeronave estável em todas as condições de voo, tanto climática quanto em sua performance, e que também obedeça os comandos do piloto no instante desejado. Os objetivos específicos envolvem a análise das características de uma aeronave subsônica de carga em seu percurso de voo, descrevendo e calculando todos os seus traços importantes que interferem na estabilidade da aeronave. Todos os dados serão comparados com as análises estáticas, que será introduzido carga no interior do avião, e o mesmo também será submetido a fluxos de vento. A justificativa pela realização desse trabalho veio da dificuldade em projetar aeronaves radiocontroladas nos anos 2012 e 2013 para a competição SAI Brasil, o qual é fundamental ter estudos mais aprofundados sobre estabilidade e controle. Na caracterização do problema, cada modelo de avião precisa de um tipo de estabilidade, umas precisam de mais e outras precisam de menos. Assim, a estabilidade depende do modelo e função do avião e o controle da aeronave depende da estabilidade. Dessa forma, é feito os seguintes questionamentos: qual a melhor forma de estabilizar uma aeronave com carga e a posição do centro de gravidade do ponto neutro interferem até que ponto no avião. Na delimitação da pesquisa, será limitada apenas para a parte de estabilidade e controle, onde será determinada a posição do centro de gravidade do ponto neutro e será determinadas as distâncias dos componentes da aeronave com relação ao centro de gravidade da aeronave, analisando os melhores conceitos para uma aeronave de carga. Na revisão bibliográfica, os principais autores utilizados são Bernard Tate, Manuel Ray, Coulthard Perks e Roberto Wade, Luiz Eduardo Miranda José Rodrigues, Edson da Rosa e o Regulamento SAI Brasil Aerodesign 2014. O livro de Tate e Ray aborda principalmente a performance da aeronave, tratando apenas de estabilidade e controle de uma aeronave em escala real, onde suas funções comparam uma aeronave de escala reduzida. O livro de Perks e Tate também trata apenas de estabilidade e controle, mas ao contrário de Tate e Ray, ele traz mais conceitos matemáticos que serão utilizados no decorrer do trabalho. O livro de Rodrigues e da Rosa são indicados principalmente para estudantes que desejam participar da competição, os quais traz passos e métodos importantes para o desenvolvimento de uma aeronave radiocontrolada. A aeronave será projetada e construída de acordo com o Regulamento SAI Brasil, o qual traz regras e exigências que devem ser seguidas. Caso contrário, a aeronave será desclassificada da competição. Na revisão bibliográfica, a teoria de voo de uma aeronave é descrita. A trajetória de voo de uma aeronave é descrita a partir de eixos, o qual é o padrão da indústria aeronáutica. Nós temos o eixo longitudinal, que se estende ao longo da fuselagem, da cauda para o nariz do avião, o eixo vertical, que se estende da asa para o trem de pouso de cima para baixo, e o eixo lateral, que se estende ao longo da asa, da esquerda para a direita. E a partir desses eixos são realizados 6 movimentos, os quais deles três são lineares, para frente e para trás ao longo do eixo longitudinal, para cima e para baixo ao longo do eixo vertical, para a direita e para a esquerda ao longo do eixo lateral. E os outros 3 movimentos são movimentos de rotação. Temos a rolagem, que é realizada em torno do eixo longitudinal, a guinada, que é realizada em torno do eixo vertical, e a arfagem, que é realizada em torno do eixo lateral. O estudo da estabilidade e controle irá envolver esses 6 movimentos, pois é a partir deles que a aeronave se estabiliza e desestabiliza. Para o estudo da estabilidade, é importante que se analise primeiramente o equilíbrio, que é quando um corpo se encontra em repouso, sendo necessário que todas as forças da aeronave sustentem e equilibrem exatamente o peso da mesma. Mas também a aeronave deve ter pontos de desequilíbrio. Para uma aeronave realizar um movimento de rolagem ou qualquer outro tipo de movimento que tire a aeronave de sua trajetória em linha reta, é necessário que haja uma perda de equilíbrio. Concluída a parte de equilíbrio, passa para a estabilidade, que entende-se pela tendência de um objeto retornar sua posição inicial após qualquer perturbação sofrida. Caso uma aeronave seja perturbada, a mesma deve retornar sua posição inicial. A estabilidade é dividida em 2 etapas. A estática, em 2 tipos, a estática e a dinâmica. A estabilidade estática gera forças que tendem a voltar a aeronave para sua posição inicial, e a estabilidade dinâmica determina a forma como mesmo irá voltar para sua posição. Os movimentos da aeronave são divididos.
Os movimentos da aeronave são divididos em três formas de estabilidade. A estabilidade longitudinal, que é ao longo do eixo longitudinal, que envolve o movimento do avião com relação ao ângulo de ataque em torno do eixo lateral, quando nós dizemos que uma aeronave pode picar ou cabrar. O picar significa que o nariz do avião é voltado para baixo e o cabrar significa que o nariz do avião é voltado para cima, onde se tem uma forma de oscilação que deve ser evitada. Nós também temos a estabilidade lateral, que é realizado no movimento em torno do eixo longitudinal, produzido pelos ailerons, que realizam o movimento de enrolagem. E a estabilidade direcional, que é o movimento de guinada, realizado em torno do eixo vertical, produzido pelo leme. Para estabilizar uma aeronave, é importante definir dois pontos, o centro de gravidade e o ponto neutro. O centro de gravidade se encontra no cruzamento dos eixos de coordenadas, indicados pelo ponto C na imagem, que é onde todas as forças atuantes da aeronave atuam, em todos os momentos atuantes se juntam. E para uma aeronave realizar um voo estável com aceleração constante, todas as forças atuantes sobre o CG devem desaparecer, caso contrário, a aeronave apresentará um momento de desequilíbrio. E o ponto neutro é definido como sendo a fronteira da posição estável e instável do CG. Aqui na imagem nós temos o CG à frente e o ponto neutro atrás. É importante que o ponto neutro seja localizado atrás do CG, o que assegura que o avião voa em uma velocidade constante, sem variação do ângulo de ataque, enquanto suas superfícies de controle permanecem paralisadas. O ponto neutro é um ponto que ele permanece fixo, ele não tem qualquer variação de deslocamento. Já o CG não. O CG, conforme a movimentação do avião, ele tem um deslocamento e deve-se tomar cuidado para que o CG não vá atrás do ponto neutro, caso isso ocorra, a aeronave estará instável. As superfícies de controle são componentes móveis da aeronave, utilizados para movimentá-la. O controle tem duas funções. Uma é alterar ou corrigir as condições de equilíbrio e a outra é produzir movimentos que direcionem a aeronave para a posição desejada. As superfícies de controle são movimentadas a partir do controle do piloto e qualquer deflexão realizada nas superfícies de controle gera uma força de sustentação ao redor do CG que modifica a atitude de voo da aeronave. E como estabilidade, o controle é dividido em três formas. O controle longitudinal, que é realizado ao longo do eixo longitudinal, que é produzido pelo profundor, que realiza um movimento de arfagem. O profundor nós podemos ter em duas formas, o completamente imóvel e parcialmente imóvel. O completamente imóvel tem apenas o estabilizador horizontal, que vai atuar como superfície de controle sem o profundor. E o parcialmente imóvel tem tanto o estabilizador horizontal quanto o profundor, só que o estabilizador horizontal vai permanecer fixo e o profundor vai atuar como superfície de controle. O controle lateral é realizado em torno do eixo longitudinal, que é produzido pelos ailerons que estão localizados no bordo de fuga da asa e em suas extremidades, que realizam um movimento de enrolagem. E o controle direcional é realizado em torno do eixo vertical, que é produzido pelo leme, que realiza um movimento de guinada. Na metodologia, os materiais utilizados serão literaturas e programas e softwares. Conceitos de física, oscilação e principalmente aeronáutico serão analisados através de literaturas nacionais e internacionais. E como no Brasil a literatura aeronáutica é muito escassa, os principais livros utilizados serão os internacionais. Os programas e software utilizados será o SolidWorks, que é um programa paramétrico que trabalha com desenhos em 3 dimensões, será utilizado para o desenvolvimento de peças e a montagem do modelo do avião. O X-Foil e o XFLR5 são programas que trabalham em conjunto. O X-Foil realiza o cálculo da distribuição de pressão sobre a superfície de sustentação da aeronave, gerando os resultados obtidos através de gráficos. E o XFLR5 tem a função de gerar superfícies aerodinâmicas finitas, que é a asa, fuselagem e empennagem. O ANSYS é um programa mais avançado, o qual oferece simulações para projetos em engenharia por meio de elementos finitos, será utilizado para análise de fluido dinâmico. O MATLAB é um sistema computacional, algébrico, numérico e gráfico, que será utilizado para a realização dos cálculos do trabalho. Os métodos para a realização do trabalho serão divididos em 6 etapas: o projeto conceitual, o projeto preliminar, o projeto detalhado, a construção, os testes e a avaliação. No projeto conceitual serão identificadas as necessidades e exigências atribuídas para uma aeronave de carga através de literaturas. No projeto preliminar, as análises realizadas no projeto conceitual serão avaliadas a partir dos softwares, o X-Foil, o XFLR5 e os outros, e assim será definida as características do modelo do avião.
O projeto detalhado será realizado o desenho do modelo final da aeronave, especificando as medidas da aeronave, posição do ponto neutro do centro de gravidade através de plantas e perspectiva. E a construção será a etapa de fabricação do protótipo do modelo final, que é uma etapa artesanal e demorada. E nos testes e avaliações, o protótipo passará por testes de resistências e fluxos de vento, com a intenção de demonstrar a viabilidade da concepção e a validade dos conceitos. E se os resultados forem positivos, será necessário voltar para a etapa de construção para a realização do modelo final da aeronave. Esse organograma é um pouco mais detalhado no que vai ocorrer dentro de cada etapa. Esse é meu cronograma. A única alteração poderá ser sofrida no mês de dezembro, pois ainda não está marcada a defesa do TCC2. Caso seja em dezembro a defesa, a revisão do trabalho será no mês de novembro. Os resultados esperados é obter eficiência na estabilidade e controle de uma aeronave radiocontrolada para os próximos projetos da equipe Pegasus com relação às próximas competições. Essas são as referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. Muito obrigada. No trabalho estou disponível a perguntas. A única alteração que pode ter é em dezembro. Está confiante, né? Professor José Cláudio, por favor, fica à vontade. Quando eu peguei o relatório, achei bastante substancial, até porque tinha o dele só da asa, né? O teu era bem mais abrangente. Então, temos assim, referencial e tudo, achei quase um livro, né? Figura e tal. Até eu anotei aqui nas listas de equações, ela não numera em ordem, assim, ela 50 pula para 58, isso é porque veio de outra, foi da outra literatura ou teria que ser sequencial? Teria que ser sequencial. Porque 40 pula, 41 pula para 50, depois 52 pula para 58, eu suponho que ela pegou de um referencial que ela copiou. É que eu coloquei a numeração em todos. Não, ok. Tá, perfeito, a numeração está ok. Só estou dizendo a sequência porque dá a entender que nem o Eliseu esse falou que ele copiou de algum lugar. Mas ok, só observação, não é condenação. Está toda ela estruturadinha, é 85 equações. Mas assim, eu vi que tem umas coisas puladas. Isso, como ele é orientador, só estou comentando para ver se é assim mesmo pulado ou teria que ser sequencial. Não, é que ela colocou só as importantes, ela não colocou todas, não. Ok. Senão ia aumentar aqui. Existe a 56, a 57, por exemplo, que não foi colocado. Tá, então é isso. Porque uma monta para ponta a outra. Bom, do resumo, ali começa, ali ficou no início, eu fiquei meio assim, o presente trabalho descreve. Ele não descreve, vamos dizer assim, ele é mais amplo, ele também relata isso, mas não é o objetivo do trabalho, descreveu. A análise da estabilidade e controle não era para descrever, e sim é para desenvolver em cima desses conceitos uma solução para melhorar. Então ali talvez esse ficou porque descreve, parece que pegou um processo, como tu estava falando, e está descrevendo o processo. Um relatório. Então não é isso. Pelo que eu vi, eu digo, não, deve ter alguma coisa. E no resumo, viu, tu explicou com tanta propriedade, era bom ter escutado. Ficou bem claro a questão do eixo X, Y e a dirigibilidade, né? Então aí, claro, a estabilidade está ligada a esses três eixos. Então aí tu explicando assim, está bem melhor do que eu ler aqui e entender isso aqui. Tá? Assim, fez bem abrangente, mas daqui a pouco, para quem não domina, fica mais simples de entender. Quem domina, fala, já sabe. Tá? As três direções e tal. Né? Aí depois o ponto de gravidade. O que eu fiquei em dúvida ainda com a tua apresentação, o que seria o ponto neutro? Gravidade é onde é que fosse uma única força. Todas as partículas compõem o mesmo peso. Isso. Só se eu for somar todas essas forças das partículas e botar num lugar só, eu botar no centro de gravidade, que faz o mesmo efeito. Então esse é o de gravidade. Uma explicação mais básica. No ponto neutro que eu não, assim, prestei atenção ali, mas não consegui. É um ponto em que a aeronave gira em torno dele. Tá, mas em qual sentido? No X, no Y ou no Z? O ponto neutro. É só no subir ou no descer? Não, é no longitudinal, isso aí. Só no subir ou no descer? Tá, então é isso aí. É porque a aeronave ela é simétrica, né? Então ela tem que ter o mesmo peso tanto do lado quanto do outro. A única interferência que pode dar é na longitudinal. Não, por que isso é o maior problema. Então o ponto neutro é no sentido longitudinal. Isso. Ok, então isso. A do aeronave design simétrica também? Ali, tu botou tem ali. que ser, né? Porque tu botou que isso se
desloca? Como é? O ponto neutro não. O ponto neutro ele vai ficar fixo só em uma posição. Independente das pessoas e tudo, um voo para outro, tem mais Isso. gente, menos gente, não desloca. Não, o ponto neutro não. O CG sim. Depende da posição das asas, da fixação. Não, depende do peso, depende do CG. Se tiver muito peso na frente... Sim, mas é da construção do avião. Construiu está definido, não muda mais. Isso. A não ser que coloca uns calcinhos lá. Não, porque vocês falaram que vão botar peso, só que o peso vai ser, lá deve ser distribuído. Sim, então, esse aí não conta. Eu acho que é isso aí, não acho que é demais. Porque é bem abrangente, bastante, para quem não entende, bastante coisa técnica, para a gente ler e, eu mesmo, algumas noções tenho. Eu tenho que falar que ela se empenhou também no trabalho. Não, isso traduz, a gente vendo, traduz isso aí. A propriedade, o trabalho, as referenciais, figura de equação. Ela me incomodou bastante. Eu imagino. Só um pouquinho. Aí ela comentou também, mas como aprendizado meu, que lá tem assim, o avião está no ar, nas condições, e eu não sei se eles dão um comando de terra, só dobra a esquerda, dobra a direita, sobe, desce, porque os comandos têm que ser respostas rápidas que tu botou. É porque o... Tá, mas isso porque eles têm um percurso? Quanto mais eles têm, alguém vai dizendo de terra, se faz isso, faz aquilo, não? Eu estou lá com um aviãozinho. Por que eu rápida, não? O que tem que fazer aqui? Aí, o que eu comentei tem relação com a estabilidade da aeronave. Isso, demora a responder. Eu só mando assim, quanto mais estável uma aeronave, isso me chamou a atenção. Quanto mais estável uma aeronave, mais difícil de controlar. Eu achei que era o inverso. Não. Quanto mais estável, mais fácil de controlar. Não, quanto mais estável, fica Um muito carro mais comandos. estável é mais fácil fazer cor de controlar. Quanto mais estável uma aeronave, por ela estar estável, o comando do piloto, ele não vai chegar rápido para os componentes, vamos dizer assim, ele vai demorar para fazer o movimento. Por isso que quanto mais estável, pior é. É mais difícil tirar ele da posição de isso aí. Tá? E a parte assim do comando, a rapidez de resposta, também não está ligada, mas com a parte eletrônica e coisa assim, isso impacta ou não? Impacta também. Impacta, só não foi o assunto do tema agora, foi só a parte mecânica. A parte elétrica, eletrônica e comunicação não está. Algum tipo de comando responde eletrônico, responde mais rápido que o Não, outro. você pode ser o mesmo, né? Mas cada uma precisa de um tipo de estabilidade. Um avião cargueiro precisa de mais estabilidade que um jato. Um jato não precisa de tanta estabilidade para ele realizar os movimentos, né? Ok, então da minha parte eu acho que é. Yerinho, sorri. Hã? Aí assim, abre os braços. Aí aqui o resultado, né? Ali, como é que tu vai, vamos dizer assim, depois vai contabilizar se tu atingiu o resultado ou não? Pretende se alcançar com esse estudo a eficiência da estabilidade e controle menor? Tá, como é que vai ser? Saber se tu conseguiu esses resultados ou não? Vamos colocar o avião para voar? Pretende se alcançar com o estudo a eficiência da estabilidade e controle aeronáutica para os futuros projetos de equipamento em relação às próximas competições. Então escreve isso. Colocar para voar? O aviãozinho? Que essa avaliação será feita em testes de voo. Tem no Ali no cronograma colocou. No cronograma não, também. Voo de conclusão. No cronograma tem certinho a etapa de teste de voo. Todo mundo conhece. Será que com o teste prático atenda, né? Colocar no resultado esperado isso aí, então. Beleza. Acho que todo mundo Confirmação na sala já leu o terceiro, hein? do teste prático da